Então, eu tenho os argumentos quase lógicos, que eles são comparáveis a raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. Então, o professor Rui Grácio tem o vocabulário dele, né, e ele fala que, de maneira que me pareceu bastante didática, que eles tiram sua força justamente do fato dessa semelhança aí com os raciocínios formais, lógicos e matemáticos, né? Então, cada um desses aqui, desses tipos, vão tirar sua força de de alguma coisa, vamos dizer, um deles tira força da sua semelhança com o raciocínio formal, lógico e matemático. O seguinte, os argumentos baseados na estrutura do real, eles procuram, né, com base naquilo que já é admitido, com base naquilo que já é aceito, eu procuro promover novos raciocínios, novas teses. Então, eu parto daquilo que já é compartilhado por uma determinada comunidade, por um determinado auditório, e como dou um passo à frente, né, e tento propor que aquilo também seja aceito, e aí é de lá que eles tiram a sua força, e por fim, os argumentos que visam fundar a estrutura do real, que aí eles têm por objetivo proceder a generalizações, procurando estabelecer regras e princípios, né. Então, essa é a divisão proposta pelos autores, como havíamos discutido ontem, e lembrando, então, que eu tenho a questão dessa permeabilidade que nós havíamos discutido, né, que é a questão de que certos argumentos pertencem tanto a um tipo, tanto a um grupo, quanto a outro grupo de esquemas, que eu posso ter aí alguma variação no que diz respeito à interpretação e à maneira de considerá-los. Então, a tipologia, ela não tem esse caráter, né, de propor categorias estanques, mas, pelo contrário, na verdade, os autores, eles dizem no tratado que o objeto é bastante complexo, eu tenho diversos argumentos ali co-ocorrendo, né? Às vezes eu tenho diversas técnicas co-ocorrendo, diversas formas de argumentar acontecendo ao mesmo tempo, que, portanto, é uma forma de dar conta dessa complexidade que não é pequena, né, seria essa forma. Então, os autores, eles ressalvam justamente isso. Mais de uma vez, inclusive. Trata-se de algo que eles dizem de maneira recorrente, né, principalmente quando vão falar ali das generalidades, vão introduzir a tipologia. Dito isso, eu havia dito para vocês que a gente partiria, então, para análise de alguns exemplos de técnicas argumentativas, e é o que eu pretendo fazer hoje, ilustrar e tentar descrever essas técnicas com base no corpus que foi enviado. E é óbvio que eu fiz um recorte por conta do fato de que são muitas as técnicas, né, que o tratado procura descrever, e descreve com uma profundidade, me parece bastante surpreendente, pensando que ele se interessa por muitas técnicas diferentes. Então, embora seja um livro que não se foque em uma técnica específica, né, não discuta uma técnica específica, ele propõe algumas reflexões bastante interessantes a respeito delas. No meu caso, na minha tese eu estudei a analogia, simplesmente, e eu lembro de ficar muito surpreso quando eu fui estudar o que Perelman e Obrecht-TK diziam sobre analogia, e ficar muito surpreso, porque lá em 58 eles já tinham tanto de coisa a dizer, algumas informações que, inclusive, elas vão sendo depois retomadas por outros teóricos, inclusive em linhas teóricas. Não digo retomado de uma maneira, não é exatamente isso, na forma de um diálogo, mas o que está ali, já em 1958, ele reaparece em algumas outras teorias, tá? Não necessariamente leram a nova retórica. Então, essas três técnicas argumentativas, o argumento, essa tipologia, né?
Os argumentos quase lógicos, os argumentos baseados na estrutura do real, os argumentos que visam fundar a estrutura do real, eles todos nós vimos na última aula relacionados à associação de ideias. E eu tenho aqui a dissociação das noções, que ela está mais relacionada a essa ideia de separar coisas, de quebrar uma relação entre dois elementos. E nós havíamos começado a discutir, inclusive, a questão da regra da justiça, né? Então, eu vou passar por esse direto, mas, então, já se trata da primeira técnica ali ligada aos argumentos quase lógicos, essa categoria da tipologia, né, esse tipo de argumento, e aí eu passo já para o argumento pelo sacrifício. Eu vou tentar proceder de uma maneira que eu imagino, me pareceu produtiva no seguinte sentido. Eu vou trazer algumas definições ali retiradas da nova retórica. Em seguida, eu vou apresentar um exemplo, um ou mais exemplos, em alguns casos eu tenho mais de um exemplo, de como ela se efetiva naquele debate em específico que eu descrevi ontem. E, então, pensando na argumentação pelo sacrifício, eu faço primeiro a conceituação, depois eu passo para a análise. Mas não dá para fazer análise, no caso desse debate, pensando que eu estou fazendo recortes no texto, né, na transcrição. Então, em alguns momentos, eu vou tentar contextualizar, né, em que momento do debate aquilo estava acontecendo, justamente para que a gente tenha uma compreensão melhor do que está sendo feito, né, do debate, e também da técnica argumentativa. Então, o argumento pelo sacrifício, né, eu tenho ali que em algumas dos tipos, né, que são propostos, eles são, inclusive, o nome dado bem, ele explica bastante já. Em outros casos, a gente precisa, de fato, ler com calma e verificar o que ele quer dizer por aquilo, né, porque, às vezes, recebem um tratamento, inclusive, mais aprofundado, fazem várias ressalvas, coisas do tipo. Mas a argumentação pelo sacrifício, quando nós vemos aí, a gente já tem quase que uma intuição sobre o que se trata, né? Alega o sacrifício a que o orador está disposto a sujeitar-se para obter certo resultado. Então, para aqueles que leram e para aqueles que não leram também a transcrição enviada, vocês vão se lembrar, por exemplo, que a senadora Marta, ela é relatora do projeto, o voto dela é favorável à aprovação do projeto, né, de criminalização da LGBTfobia. E a questão é que eu consegui localizar ali no finzinho já do debate, nas linhas 1411 a 1415, um argumento que eu interpretei, pelo menos, como uma forma de argumentação pelo sacrifício. O contexto ali era o seguinte: Marta votando a favor da aprovação do projeto, né, na verdade, votando não, dando um parecer a favor da aprovação do projeto, ela, como relatora, prerrogativa dessa posição, e só que ela escolhe, nesse momento, retirar da discussão, ela pede para fazer o reexame da matéria. Isso deixa as pessoas ali naquele momento, né, no debate, inclusive os militantes presentes, ficam muito bravos, ela escuta vaias, inclusive. Ela que tenha ou tinha um histórico de militância pelos direitos dessas minorias, né, ela é vaiada porque ela diz que vai retirar para reexame. O que acontece? E ela tenta justificar isso, no sentido de dizer por que ela está retirando, né? Agora, se não temos condição de ganhar,
ou seja, se não conseguimos aprovar nessa comissão, nós temos que sentar e conversar. Exatamente. Então, Vossa Excelência percebeu corretamente, né? E nós temos que tentar conversar mais. Não foi possível, e para não ganhar, não vou pôr para votar. Agora não é ganhar porque estávamos empatados. Então, ela faria um sacrifício ali de tirar uma matéria que era cara a ela, e a gente sabe disso pelo que ela fala a respeito do projeto, inclusive fora do debate e pela trajetória política dela. Ela faz esse sacrifício justamente pensando na questão de que ainda não foi possível conseguir um acordo, e não é um acordo qualquer, é um acordo no sentido de aprovar o projeto, então ela opta por retirá-lo para reexame. Então, ela, de alguma forma, eu consigo interpretar essa retirada como um sacrifício, né, para que ela faz no sentido de obter certo resultado. E aí o resultado almejado por ela é, em primeiro lugar, a aprovação naquela instância, aprovação nessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e, posteriormente, no plenário do Senado, de modo que se conseguisse aprovar esse projeto de lei. Então, foi um exemplo que eu identifiquei aqui da argumentação pelo sacrifício. Não foram muito frequentes aí, pelo que eu observei nesse corpus, mas me pareceu que era um exemplo válido aí para ilustrar, dentro daquela proposta que foi feita para mim, de que trata-se de um curso que visa, né, fornecer diversas visões sobre a argumentação, então, e a compreensão de conceitos advindos, né, dessas visões. Então, me pareceu que era interessante comentar, porque talvez possa ser interessante para alguma análise que vocês empreendam no futuro. Outro argumento quase lógico tem a ver com as probabilidades. E aí, quando eu falo das probabilidades, me parece, um dos momentos em que eu consigo ver com maior clareza a relação desses argumentos quase lógicos com a matemática, a lógica, no sentido de colocar que alguma coisa deu de fato conseguir argumentar no sentido de que se alguma coisa é mais provável, menos provável, ela deve ser encarada de uma ou de outra forma, né? E também a senadora Marta faz isso nesse excerto que eu separei, também do fim, do fim do debate, né? Já é um momento em que ela pede a palavra e o debate vai chegando ao fim, e ela pede a palavra como se fosse para fazer uma avaliação, e ela aproveita para responder, inclusive, aos argumentos utilizados por outros parlamentares. Nesse caso específico, é importante a gente comentar que trata-se de uma resposta, ela está respondendo ao senador Magno Malta. O senador Magno Malta, nós analisamos algum trecho da fala dele, ele varia ali ao longo do debate entre defender que ou se aprove uma lei contra a discriminação de modo geral, ou não se aprove lei nenhuma, né? E em algum momento do discurso dele, a senadora Marta dá um exemplo, que seria o exemplo da violência que acontece na Avenida que aconteceu na Avenida Paulista. Era um exemplo que estava bem no imaginário das pessoas naquele momento, em que pessoas, homens homossexuais haviam sido agredidos com uma lampadada, pegaram uma lâmpada e bateram nessas pessoas, e ela usa isso como exemplo para argumentar anteriormente. Magno Malta diz que ele fala em algum momento que a senadora Marta fala, né, que as pessoas estão sendo violentadas, esfaqueadas e mortas, tá? Mas que ele fala, isso não é especificidade do público LGBT.
né? E isso, na verdade, aí ele dá alguns exemplos que são, inclusive, bastante curiosos, e vamos comentar mais para frente. Ele fala, as pessoas, como eles dizem, eles não usam LGBT, eles usam homossexual, e eu estou tomando aqui como se eles estivessem referindo à comunidade, vamos dizer, toda, tá? Me parece que é o caso. O Magno Malta, ele fala, tudo bem, essa população ela é agredida, mas também se agridem outros grupos, né? Como, por exemplo, aí ele dá uma série de exemplos, ele inclui nesses exemplos deficientes físicos e aposentados. Ele fala que essas pessoas também são agredidas e que não se está fazendo nada a respeito dessas populações. E aí ela, quando vai responder a isso, ela diz, quero colocar ainda como observação que aqui foi dito, afirmado, que não vivemos num país homofóbico. Eu discordo. Eu quero dizer o porquê. Foi mencionado por alguns senadores, nesse primeiro momento ela evita nomeá-lo, até porque nomear costuma trazer a possibilidade de um direito de resposta, coisas desse tipo, então não deixa de ser uma técnica ali, por alguns senadores que assim como se agridem homossexuais, se agridem deficientes, se agridem várias pessoas que estão incomodando de alguma forma. Aí ela diz, é verdade, mas, e aí, então, aparentemente, se é verdade, existe uma concordância, mas ela diz, eu nunca vi alguém esfaquear um deficiente porque ele é deficiente. Tem a marca de aplausos e gritos, não vi ninguém, não vi também. Pode até ocorrer, senador Malta. E aí ela nomeia o senador especificamente, mas isso é raro e da primeira página de jornal, como um escândalo gigantesco. Agora, nunca vi esfaquear surdo porque é surdo. O senhor pode ter visto, mas não é o que ocorre todo dia nesse país. Então, em outras palavras, ela está jogando a questão das probabilidades, dizendo, pode até ser que aconteça isso que o senador observou, mas não é aquilo que acontece todos os dias, em outras palavras, não é provável que aconteça, não é frequente, não é comum. E aí a gente tem, eu esquematizei isso em um slide em separado, inclusive para me ajudar a pensar, né? Então, as agressões LGBT-fóbicas, ela é retratada como frequente, provável de acontecer, são trazidos diversos exemplos aí ao longo do debate. Agressões a surdos de pessoas com deficiência, ela diz que são infrequentes e improváveis, e aqui ela tem uma tese sendo defendida, que pessoas LGBT merecem tratamento diferenciado em relação a outras minorias em função da frequência com que sofrem agressões, que a agressão seria uma coisa recorrente e frequente, e não algo que seja da ordem do excepcional. Né? Então, essa tese aqui, ela é basicamente a tese que ela vai sendo confirmada e reconfirmada de maneira bastante recorrente pelos senadores que estão a favor do projeto, da aprovação do projeto. Né? Trata-se, então, de algo que é frequente no discurso deles. Então, funciona quase como uma forma de resumir isso. Né? Trata-se de uma população que está em situação de vulnerabilidade e que merece, portanto, uma legislação específica. Com relação aos argumentos baseados na estrutura do real, então aqui a gente já saiu um pouco do âmbito dos argumentos quase lógicos, dentro dos exemplos que eu trouxe para vocês, né? Eu tenho argumentos baseados na estrutura do real, o caso do argumento de autoridade, especificamente. Como eu disse, esse é um daqueles nomes que de alguma forma, eles já deixam um pouco, já entregam mais ou menos o que seria, né? Trata-se de uma expressão, inclusive, de uso
corrente nosso, né? O professor pede ao aluno de pós-graduação, por exemplo, que escreva um artigo, por exemplo, e se não tem argumento de autoridade, ali vamos dizer, o recurso ao que foi dito antes, uma revisão da literatura, alguma coisa nesse sentido, é um problema, né? Então, o argumento de autoridade trata-se de um argumento vinculado basicamente ao prestígio, né? Trata-se de um argumento de prestígio, o qual utiliza os atos ou juízos de uma pessoa ou grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese. No caso desse debate em específico, me parece que os argumentos de autoridade eles foram usados, na maior parte das vezes, de maneira talvez menos prototípica, menos comum. Mas me pareceu que alguns trechos aqui, em alguns trechos eu consigo identificar alguns argumentos desses de autoridade, né, de eu trazer o juízo dessa pessoa, o grupo, como uma pessoa que, claro, uma pessoa ou grupo que desfruta de prestígio como forma de confirmar uma tese. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o caso da deputada Lidícia da Mata. E ela também é uma senadora que está a favor do projeto. Então, as visões que ela defende a aprovação dele. E ela aqui também parece estar dando uma resposta ao Magno Malta. O Magno Malta, em um determinado momento, e mais para frente nós vamos analisar esse trechinho, ele fala alguma coisa no seguinte sentido, que ele é negro, ele nasceu negro, ele não escolheu ser negro, e que, portanto, a situação do racismo, ela tem a ver com uma situação que não tem a ver com a volição, não tem a ver com a escolha do indivíduo. Mas, e aí ele fala, não se pode comparar o racismo, não se pode comparar o indivíduo negro com o indivíduo homossexual, ele diz, porque o indivíduo ele fez a opção por ser homossexual. Então, a ideia de orientação sexual, como aquela confusão de orientação sexual e opção sexual, que é bastante debatida, né? Aparece bastante quando se fala de temas relacionados, né, a essa temática. E aí, o que a Lidícia da Mata vai tentar dizer, ela vai dizer justamente que ela diz que mesmo a questão da negritude não é uma coisa tão simples, que no Brasil, por exemplo, o que a lei diz é que a pessoa negra, ela é negra se ela se autodeclarar negra. Então, ela diz que a pessoa, ela se descreve como mulata, ela usa essa palavra, né? Ela diz que ela é filha e neta de negros, e aí ela diz que existem pessoas mais escuras, com pele mais escura que a dela, que não se dizem negras. E aí ela segue numa linha de raciocínio até chegar no momento da questão da mulher. Então ela vai falando dos negros, depois ela fala das mulheres, e aí por fim ela chega na questão da orientação sexual e identidade de gênero. Aí ela diz, há uma feminista, e aí é uma provável referência a Simone de Beauvoir, mas ela coloca isso de modo bastante vago, aí a gente pode pensar na eficácia desse argumento, né? Há uma feminista que afirmou no século XX que a mulher, vejam, não nasce mulher, ela se torna mulher na medida em que tem consciência de que ela é mulher. A gente parece, né, que essa questão de ser vaga a referência que ela utiliza, pode, a meu ver, né, a minha interpretação é que pode, inclusive, enfraquecer um pouco o argumento dela. Ela em nenhum momento menciona que é a feminista X ou Y ou Z, né? Mas a gente consegue recuperar mais ou menos por conta do fato de ser um raciocínio
bastante difundido, né? Uma citação bastante comum, faz parte do repertório das pessoas, né? Mas aqui, de fato, então ela faz uma referência a uma feminista, que vai afirmar que a mulher, ela não nasce mulher, ou seja, que não é algo óbvio que a pessoa que nasce do sexo feminino, do sexo biológico feminino, vai ser uma mulher, né? Que ela tem um papel social aí que ela vai assumir a posteriori. E aí, de fato, ela utiliza o argumento de autoridade aqui de alguma maneira, né? Talvez de uma maneira um pouco enfraquecida, porque poderia, se ela tivesse mencionado quem era feminista, tal, não sei o que, mostraria talvez que ela conhece melhor, mas de fato ela utiliza esse argumento aí para tentar basear a tese dela de que essa diferenciação entre volição e não volição, que o Magno Malta faz, ela é inservível para explicar que as coisas são mais para explicar a situação, e que as coisas são tanto mais complicadas, mesmo se nós pensarmos em negros, mesmo se nós pensarmos em mulheres, que são categorias a princípio óbvias e que não tem a ver com tem a ver com um aspecto biológico, né? Mesmo nesses casos a situação é mais complexa e, portanto, né, ela de alguma forma fica sugerido ali que o raciocínio dele, com base no que diz a Simone de Beauvoir, o raciocínio dele é errado, simplista, errôneo, coisa desse tipo. Então, tem essa relação aí de resposta ao que ele diz. E esse é o último exemplo de argumento de autoridade que eu trouxe, não, trouxe mais o penúltimo, na verdade, e aí é algo que até me surpreendeu um pouco, num certo sentido, mas que é o fato da pessoa se referir a si própria como uma autoridade. Como eu imagino que a imensa maioria de vocês, pelo menos, saiba, Marta Suplicy, além de política, ela tem uma formação em sexologia, né? Então, e trabalhou respondendo a perguntas sobre sexo na TV, como consultora em projetos aí que tem a ver com a questão da sexualidade. Então, ela faz uma referência a si própria e tenta se colocar na posição de autoridade que poderia dizer se o argumento é válido ou não, que poderia corroborar ou não esse argumento. O que, de novo, é uma resposta ao Magno Malta, porque ele faz uma comparação entre a homossexualidade e a pedofilia, ele aproxima esses dois termos. Então, a questão é que, como eu estava dizendo, a Marta Suplicy, ela se coloca como autoridade nesse caso, e até por conta do trabalho que ela tem, né, na área de sexologia. Então, ela diz que, como eu disse, o Magno Malta havia feito essa aproximação entre a pedofilia e a homossexualidade, e ela diz, é muito importante, a campanha soa, porque tem bastante barulho ali, pedindo silêncio, que aí existe uma diferença grande de compreensão do que seja a homossexualidade, que faz que tenhamos posições muito divergentes. No momento que eu acho que eu posso curar alguém, aquilo já virou doença. E aí eu quero comentar dois aspectos que foram mencionados aqui, sobre a pedofilia e a homossexualidade. Isso me incomoda profundamente, como estudiosa do assunto, e aqui a gente vê a questão do argumento de autoridade, né? Ela tenta chamar para si essa figura de autorizada a dizer, ou seja, com prestígio na área para dizer. Então, isso me incomoda profundamente como estudiosa do assunto, que se confundam as duas coisas, como reiteradas vezes têm sido feitas. Aplausos e gritos de aprovação da plateia. A pedofilia é perversão, é crime, né? Então, e ela é recebida, quando ela
fala isso pela plateia dela de modo bastante efusivo ali, com, né, aplausos e gritos, tal, é porque, como eu disse para vocês, nós temos na plateia, me parece que é uma plateia bipartida, eu não tenho dados para falar sobre isso com certeza, mas nós observamos que tem grupo, a plateia, ou uma espécie de claque que vai aplaudir e gritar em favor de praticamente tudo que for dito. E tem algum momento em que o Paulo Paim, que é o moderador, ele tem que interferir, inclusive, porque parece que está havendo provocação entre os dois grupos. Então, trata-se de um debate que, de alguma forma, ele polariza, né, inclusive o auditório, não aquele auditório, vamos dizer assim, concreto, né, das pessoas que estão presentes ali. Isso aconteceu, inclusive, também para fora, né, dali, da sociedade. Então, é quase como um microcosmo ali, pensando no que aconteceu em termos de Brasil, aí, quando essas questões foram discutidas, né. E tem um último exemplo de argumento de autoridade, que é quando o Eduardo Suplicy pede a palavra, ele, ao contrário dos anteriores, ele não parece responder diretamente a ninguém, ele não faz nenhuma referência a argumentos que tenham sido utilizados anteriormente, pelo menos não de modo mais explícito, mas ele usa a escritora Rosemary Muraro, né? Então, quando a escritora Rosemary Muraro, uma das líderes feministas, transmitiu a mim algumas observações de como a homossexualidade, a bissexualidade têm sido hostilizadas em muitos países, às vezes nas Forças Armadas, no serviço público, chegando a ponto que todos aqui condenamos, de homossexuais serem hostilizados e sofrerem agressões físicas na Avenida Paulista e em outros lugares do Brasil. A Rosemary Muraro, ela tem uma carreira como escritora, como ativista feminista, né? E também, então, proferiu conferências aí pelo mundo inteiro, é um nome bastante conhecido, e ele utiliza, né, do que ela disse para confirmar o fato, né, de que como ele coloca aí, a homossexualidade e a bissexualidade são hostilizadas, são objeto de discriminação. Isso, inclusive, em alguns momentos, é relativizado na argumentação de alguns senadores. Então, ele faz ele procura reforçar isso, né? Então, aqui tivemos esses 4 momentos aí, tendo em vista o argumento de autoridade, né, que ele aparece, e quando eu digo, né, de uma maneira, às vezes, não tão prototípica, porque, às vezes, né, no primeiro momento, aparece de modo vago, a gente não tem a gente consegue imaginar quem seja, né, a Simone de Beauvoir. No segundo momento, é o próprio orador, o que pode, inclusive, trazer de alguma forma, enfraquece esse argumento de autoridade, porque eu tentando me vender como um especialista da área, pode ser que seja alguma coisa que cause algum dano à própria imagem, em termos de se vender como uma pessoa que é pouco modesta, por exemplo, alguma coisa do tipo. E aqui, alguma coisa um pouco mais prototípica. Passando, então, aqui aos argumentos baseados na estrutura do real, na verdade, já estamos falando dos argumentos baseados na estrutura do real antes, tem a questão do vínculo causal, né? E aqui eu trouxe uma pequena citação que ajuda a gente a compreender um pouquinho como que Perelman e o Brecht Descartes pensam essas relações, né? Então, um mesmo acontecimento será interpretado e valorizado diferentemente conforme a ideia que se forma da natureza
de suas consequências. Então, quando nós pensamos, por exemplo, principalmente nesse caso, né, que é uma situação de deliberação ou de tentativa de deliberação, em que nós estamos preocupados, né, o Aristóteles ele vai dizer que a deliberação ela se preocupa com o futuro, com a felicidade, né, e com o futuro, o olhar dela é para o futuro. Então, quando eu delibero, eu estou pensando digamos, em aprovar, aqui no caso, uma lei, e a gente espera que essa lei ela seja para o bem comum. E aí é muito interessante observar a questão das consequências, porque elas são exploradas aqui na argumentação, né? Eu estabeleço alguns vínculos causais aqui, então essa relação de causa e consequência, que são interessantes para que eu valorize ou desvalorize a aprovação, né, o projeto em si, portanto, advogue a sua aprovação ou defenda que ele seja arquivado simplesmente. Né? Então, aqui se trata de pensar nas consequências como alguma coisa que desabona um determinado acontecimento ou que o abona. E aqui, é claro que eu posso estabelecer vínculos causais que não têm relação com a realidade. Eu posso, de alguma forma, parecer forçado, né? Eu crio uma relação de causalidade ali, eu defendo que existe uma relação de causalidade, e nem sempre ela é muito baseada aí nos princípios ela não faz sentido, em outras palavras, né? Mas se alguém entender que faz sentido, esse argumento ele ganha força, ele, enfim, tem a possibilidade de convencer. Então, a gente não entra nesse mérito, a gente parte para análise, justamente para entender aqui como que ele se efetiva. Agora, na fala do Magno Malta. Eu esqueci de colocar as linhas desse trechinho, peço desculpas. E eu tenho aqui, Magno Malta. Ele se refere especificamente à senadora Marta, então você, e eu coloco para vocês quem é, né? Marta Suplicy, dizia a questão do restaurante. O restaurante, a Marta Suplicy, anteriormente, ela tinha falado que se a lei for aprovada, por exemplo, eu não vou poder obstar a entrada de alguém num restaurante por conta da sua identidade de gênero, por conta da sua orientação sexual, alguma coisa desse sentido. E aí o Magno Malta diz, você, Marta Suplicy, dizia a questão do restaurante. O restaurante fechou. Ah, mas não recebeu porque é homossexual. O outro é jornalista. A lei para proteger o jornalista que não pode entrar porque já era 11 horas, estava fechado o restaurante, não tem lei para proteger esse jornalista. E não tem lei para ele poder fazer um boletim de ocorrência depois. Mas nós vamos criar um império, uma lei onde vamos criar um império homossexual no Brasil que só tem direitos. E ele é aplaudido quando diz isso. Então, o vínculo causal que eu vejo aqui que ele procura estabelecer seria entre a aprovação da lei, a possível aprovação da lei, e uma consequência que para ele, do ponto de vista dele, seria bastante nefasta, que seria a criação de um império. E ele não esclarece, ele esclarece pouco, na verdade, o que seria esse império, né, esse império homossexual, mas teria a ver com os homossexuais só terem direitos, né, como se fossem cidadãos acima dos demais. Então, ele cria esse vínculo causal, e a ideia aqui, de novo, né, é de dizer, novamente, reiterar, mais uma vez, que o projeto de lei não deve ser aprovado agora por esse motivo, né? Porque, de alguma forma, ele quebraria a isonomia entre as pessoas que ele descreve como homossexuais e as outras pessoas.
Nesse momento, me chama a atenção também a questão dele aproximar essas noções de homossexual e jornalista, mas a gente vai ter oportunidade também de discutir isso, que me parece bastante interessante. Tá? Mas mais para frente, não tem a ver com o vínculo causal. Como a gente faz esses cortes, a gente, né, enfoca naquilo que, no caso específico aqui. Mas a gente vai ter oportunidade de discutir isso em seguida um pouquinho. Outro argumento que visa fundar a estrutura do real tem a ver propriamente com a ilustração. Então, aí eu trouxe a definição, né, um trechinho que define a ilustração, que ela tem como função, tem a função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e aceita, fornecendo casos particulares que esclarecem o enunciado geral, mostram o interesse deste através da variedade de aplicações possíveis, aumentam a presença na consciência. A questão da presença é bastante importante para compreender esse argumento. Então, quando eu ilustro, de alguma forma eu torno presente, né, aquilo no imaginário, vamos dizer, na memória recente da pessoa que está do auditório, né? E aí, a partir dessa ilustração, eu, de fato, vou conseguir confirmar um enunciado geral anterior. Aqui, no caso, eu tenho a Marta Suplicy novamente, né? Ela e o senador Magno Malta são aqueles que mais falam nesse debate, né? Os outros falam um pouco menos. Até porque, depois de um determinado momento, eles começam a controlar mais o tempo e começam a dar 10 minutos no máximo para os senadores que vêm em seguida. Eles começam a ver que se eles continuarem falando sem tempo estabelecido livremente, eles não vai se alongar muito. E pelo que eu consegui compreender, ele tinha uma duração máxima pré-estabelecida. Então, Marta Suplicy, nós temos tido aumento no crime de assassinato, da humilhação e casos assim espantosos, como 2 homens que andavam abraçados numa cidade do interior de São Paulo e um deles teve a orelha decepada, porque acharam que era um casal gay. E era pai e filho abraçados. Então, ela traz essa questão da ilustração desse caso, é um outro caso que trouxe bastante repercussão, ele repercutiu bastante na mídia brasileira, né? Então, é alguma coisa que era de conhecimento, imagino que da maior parte das pessoas, né, fazer parte desse repertório. E aí ela traz isso, né, ela ilustra justamente para mostrar um enunciado, que o enunciado anterior dela é válido, né, que é a questão da população LGBT ser vítima de assassinato. Então, ela fala isso de maneira mais geral e ela ilustra como uma forma de... nós temos tido aumento no crime de assassinato, inclusive é uma ideia bastante difundida, né? Não dá para dizer que ela constitui necessariamente uma verdade no sentido perromaniano, que ela constitui objeto de acordo, porque vai existir quem questione, mas principalmente nessa época eu fiz um pequeno levantamento disso, eu tenho relatórios de violência contra a população que foram criados, né, pelo governo e que davam conta de números absurdos realmente e de números ascendentes, né, de números crescentes aí do assassinato das pessoas LGBT. Então, com isso que ela dialoga de alguma forma e ela procura ilustrar, né? Então, a tese advogada aqui, a gente poderia pensar que as pessoas LGBT são vítimas de violência e, portanto, o projeto de lei 122/2006 deve ser aprovado novamente. Nós observamos que ela reforça ali o seu próprio parecer,
né? Na verdade, isso daqui se trata do comecinho do debate. Ela está ali naquele momento proferindo o parecer dela, que é favorável, mas já dizendo de antemão que ela não vai pôr em votação, que ela retira a matéria para reexame.